Olá chicos, olá chicas, que tal? Muito bem? Pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre o uso dos pretéritos do modo indicativo. É o módulo 19 da nossa apostila, tá bom? Vamos entender um pouquinho, com calma, do que é isso aí. Então, o que representa? O pretérito é uma ação que começou e terminou em el passado, tá? Então, sempre que você ouvir falar de pretérito, você sabe que é uma ação que começou e terminou lá no passado. Ou seja, o pretérito se refere ao passado. Imperfeito, em geral, é uma ação que é o passado que descreve algo que passou ou que ocorrerá habitualmente ou uma ação não terminada. Então, imperfeito. Imperfeito, no geral, né? É uma ação que descreve algo que passou o que ocorreu, ocorria, né, habitualmente, ou uma ação que não foi terminada, que não acabou. Por exemplo, em aquela época, a gente se respeitava mais. As pessoas dormiam mais horas e se levantavam mais temprano. Naquela época, a gente se respeitava mais. As pessoas dormiam mais horas e se levantavam mais cedo. Ou seja, uma coisa que aconteceu lá no passadão, né? Uma coisa que acontecia habitualmente. O pretérito imperfeito, ele tem alguns marcadores, alguma coisa que indica pra gente que está falando do pretérito imperfeito. Por exemplo, às vezes, muitas vezes, antes, cada dia, quase, todos os dias, meses, anos, quase sempre, de pequeno, de jovem, em aquela época, normalmente, mientras. Vai ter sempre uma referência com relação ao passado, né? De alguma coisa que aconteceu lá atrás. O pretérito indefinido, os usos. Fita em as ações seguintes. Então presta atenção nessas ações aí abaixo. A que fazem referência? Elas se referem ao quê? Este ano passado trabalhei durante todo o verano. Quando volvi de Noruega, traje alguns regalos para minha família e meus amigos. À noite nos acostumamos muito tarde. Quer dizer, à noite passada, né, a gente foi se deitar muito tarde. Meu novio e eu nos conhecemos há 4 anos. O meu noivo e eu nos conhecemos já faz 4 anos. Elas se referem a ações passadas e finalizadas, né, gente? Este ano passado trabalhei durante todo o verano. O verão já foi, né? O ano passado, né? Então, percebe? A ação começou e terminou. Passado, olha lá, tem ali o gráfico, né? Passado e agora, quando eu estou falando, e o futuro, tá? Usamos o pretérito indefinido com expressões como. Então a gente vai usar o pretérito indefinido com algumas expressões. Hace 2 anos, quando bebia em Madrid, em 1987, essa, aquella, vez, nesse, aquele momento, aquele dia, mês, ano, esse dia, ano, é o outro dia, el 7 de abril, em fevereiro, el mês passado, la semana passada, el jueves, ayer, ontem, né? Então, mais um resuminho daquilo que já falou ali atrás para a gente ajudar a memorizar. O uso do pretérito perfeito composto. Agora estamos falando do pretérito perfeito composto. O pretérito perfeito se utiliza para hacer referência a uma ação empezada em el passado, pero que se prolonga até el momento del habla, ou tiene alguma relação com o momento presente. Ah, olha só que interessante, o pretérito perfeito composto
que ele significa? Ele significa que uma ação começou lá no passado, mas ela continua até o momento que eu estou falando agora, até o momento de agora. Ou ela tem alguma relação com o momento presente, tá? Por exemplo, ó, este ano he viajado 3 vezes a Madrid por motivo de trabalho. Ó, eu já viajei para a Espanha, tá? Para Madrid, por causa de trabalho. Mas estou falando hoje, quer dizer, isso pode ser que daqui 2 dias eu precise voltar para lá. Os 3 viajes começaram e acabaram em ano passado, pero el ano em que viajé não ha acabado. O hablante entende este ano como um tempo atual. Então, o que ele está falando? Que as 3 viagens, elas começaram, né? Ele fez essas viagens no ano passado, acabou. Mas este ano ainda não acabou. Então, o falante, né, a pessoa, entende que este ano como um tempo atual. Esta semana he tenido muito trabalho em la oficina. Então, esta semana ainda não acabou, mas puxa, essa semana eu trabalhei para burro lá. Mas hoje ainda é quinta-feira ou sexta-feira. A semana só vai acabar lá no sábado, né? Hoy me he levantado a las 8. Olha lá, agora são 2 horas da tarde. Então eu estou falando, olha, hoje eu levantei às 8 horas. O dia ainda não terminou. Então é uma ação que começou lá atrás, começou às 8 horas da noite e ela se estende até agora, a hora que eu estou falando. Como vemos, se utiliza para falar de ações ou situações ocorridas em um período de tempo que chega hasta el presente. Então, como a gente está vendo, né? A gente vai utilizar o pretérito perfeito composto para falar de uma ação que começou num tempo passado e vem até o presente. Informa de lo que ha ocorrido hoje, este ano, mês, esta manhã, tarde, semana, ultimamente. Ela informa para a gente, ela diz para a gente o que ocorreu hoje, este ano, este mês, esta manhã, esta tarde, esta semana, ou seja, ultimamente. Bem simples, bem facinho, né, gente? Agora, vamos falar sobre o pretérito plusquamperfeito. O pretérito plusquamperfeito, você tem que entender uma coisa. Ele sempre vai ter o verbo haber. Tá? Ele vai sempre utilizar o verbo haber. Que está lá em cima conjugado. Olha lá. Había hablado, había comido, había bebido. Olha lá o verbo haber aqui. Ó. Había, habías, había. Habíamos, habíais, habiam. E o pretérito é aquela terminação ado, ido e ido, né? Olha lá, hablado, comido, bebido. Ou seja, é uma coisa que terminou. Eu havia hablado. Ou seja, eu falei. Eu havia comido. Eu já comi. Eu havia bebido. Eu tinha vivido. Ou seja, vivi um momento com alguém, pronto, acabou. Tá? Olha lá, estava todo molhado porque havia llovido. Eu estava todo molhado porque tinha ou havia chovido. Tá? Eu ainda estou molhado, já, mas a chuva já parou. Mas eu me molhei. Tá? Com o plucuamperfecto, afirmamos hechos terminados em um momento anterior a outro momento em el passado. Ou seja, é o passado em cima do passado. Tá? Olha lá, antes de aquele momento havia llovido. Em aquele momento estava todo mojado. Vamos voltar ao exemplo lá de cima. Ó. Estava todo mojado. Eu estava molhado. Não é uma ação no passado? Agora, por que eu estava molhado? Porque tinha chovido.
Também não é uma ação no passado. Entende quando eu falo que é uma ação no passado em cima de outra ação no passado? É justamente isso. Deu para entender? Então vamos acompanhar uma canção de la cantante Anaí. Ela é uma ex-integrante do grupo RBD. E observa o uso dos pretéritos que aparecem na música. A gente volta já já. Vamos lá, presta atenção. E você, crê em fadas? Então, aqui eu tenho algumas palavras relacionadas aos contos de fadas e fábulas. Então, a gente tem a bruxa, o caçador, duendes, el bosque, el sapo, genio, gigante, gnomos, hada madrina, la bestia, los enanos, madrasta mala, pie de frijoles, Pinoco, príncipe e princesa, rei e reina e sirenas. Agora,
você já pode fazer os exercícios da página 109, 110 e 111, ok? Hasta la vista, baby!